povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Quem vos fala neste momento é o pastor Ismael de Souza. Eu estou aqui para trazer mais uma palavra de paz para o seu coração. Lembrando que você que está me ouvindo e me assistindo agora, se você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva. Casa da Bênção da Alva 1, Lusiânia, Goiás. E você vai nos ajudar nesse projeto de levar a palavra de Deus de uma forma mais simples para que todos entendam. Você também pode nos ouvir lá no Spotify, coloque Palavra de Paz, Pastor Ismael, e você vai encontrar as mensagens em áudio, que você pode ouvir em qualquer lugar, no carro, lavando a louça, descansando, deitado, coloca o fone, ouça e seja abençoado em nome de Jesus. Hoje nós damos prosseguimento àquele estudo dentro do livro dos Salmos. E nós hoje vamos falar do Salmo 32. Pegue sua Bíblia física, pegue sua Bíblia virtual e nos acompanhe em nome de Jesus. Salmo 32, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Aqui há um ensinamento muito forte. O que é ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado fala para nós a respeito de alguém que é muito mais do que feliz, muito mais do que alegre, está num patamar maior daquele que está alegre, ele é muito mais do que o alegre. Então, meu amigo, aquele que tem a sua transgressão perdoada, ele é bem-aventurado. Aquele a quem o Senhor não lhe atribui iniquidade e onde não há engano, ele é bem-aventurado diante do Senhor. E como alcançar a transgressão perdoada? Como alcançar a visão de Deus para nós em que Ele olhe e não veja iniquidade? E como ter um espírito onde não há engano? Só tem um caminho, chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário em favor de todos nós. Ele veio, morreu, com o seu sangue limpou todo aquele que crê e aquele que crerá. Com o seu sangue ele limpou-nos do pecado, nos tornou puros, alvos como a neve. E então, quando Deus olha para nós, ele vê o reflexo deste sacrifício de Cristo, claro, para aqueles que crerem. Para os que não crerem, não tem como ter esta, vamos dizer assim, este filtro divino, que é o Senhor Jesus Cristo, que quando Deus olha para nós, ele não vai olhar as nossas iniquidades, mas ele olha e vê sobre nós o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Embora sejamos pecadores, mas somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, porque cremos no seu sacrifício, cremos na sua ressurreição, cremos em sua palavra. Só por meio de Jesus é que nós temos essa bênção. Verso 3. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou-se como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aleluia. Queridos, Davi,
após o seu pecado, que a Bíblia lhe relata, quando ele envia uma carta para o seu comandante de batalha, comandante de exército, Joabe, para que colocasse Urias, seu amigo, um amigo íntimo de Davi, que também era soldado do exército de Israel, e por conta de sua esposa, né, ele acaba por pecar anteriormente com Batseba, esposa de Urias, e depois ele tenta resolver o problema matando seu amigo Urias. Ele achou que ia esconder, tomou uma decisão inapropriada. Mas este pecado, embora Deus tivesse perdoado seu pecado, esse pecado trouxe consequências. O pecado sempre nos trará consequências. Embora Deus perdoa e apaga os nossos pecados nos céus, há consequências terrenas do nosso pecado. E as consequências de Davi foram que esse pecado que ele cometeu, ele se alastrou, todos ficaram sabendo, né? A notícia se alastrou, todos ficaram sabendo, infelizmente, quando Davi fazia alguma coisa, né? Pisava um pouquinho na casca da banana, saía um pouquinho do trilho, os seus próprios compatriotas e a quem ele reinava eram os primeiros a apontar a ele e dizer: ó, está acontecendo isso porque Davi pecou. Infelizmente, o ser humano é assim. Ele não consegue olhar para si mesmo e ver seus erros, mas os erros dos outros é muito fácil observar, não é verdade? É muito fácil sentar e ficar observando o erro dos outros. Difícil é olhar para nós e enxergar o nosso erro e confessar e se arrepender diante de Deus. E isso foi o que trouxe diferença a Davi diante de Deus. Porque Davi, ele sempre, as situações adversas que ele vivia na sua vida, ele observava por conta do pecado que ele cometeu. E então, o que acontece? O Davi dizia: não, está acontecendo isso porque eu pequei, eu falhei. E isso são consequências do meu pecado. Embora Deus tenha me perdoado, mas as consequências estão aí. Então, por isso que eu acredito que a Bíblia diz que Deus falou a respeito de Davi. Encontrei um homem segundo o meu coração. Porque Davi tinha uma visão diferente dos demais. Os demais o acusavam. Os demais o apedrejavam. Sabendo que também esses demais, com certeza, já teriam pecado até muito mais que Davi. Só que Davi era o rei, estava em proeminência, estava à vista de todos. Então, eles atacavam Davi e não olhavam para si. Davi, ao contrário, ao invés de revidar, porque ele sendo rei, ele podia falar: não, esse povo está muito sem o que fazer, vamos colocar uma meta de trabalho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para eles esquecerem de mim. Ele podia fazer isso? Podia. Só que ele olhava para si e dizia: fui eu que pequei. E então ele se dobrava diante de Deus e falava: Senhor, eu pequei. E o pecado de Davi consumia tanto ele, o que ele cometeu, que acabou atacando o seu corpo. No final de seus dias, né, ele teve um problema muito sério, talvez, né, um problema ósseo, um problema no corpo, que ele sentia muito frio, sentia dores nos ossos. E quando ele diz aqui, no verso 5, no verso 3, né, quando ele fala envelhecer os meus ossos, isso aqui ele está falando na realidade, é literal. Ele viveu um tempo difícil na vida dele, por conta do pecado, acabou ocasionando problemas de saúde para ele. Davi morreu muito novo, por conta, primeiro, de ter ido para a batalha muito cedo, porque ele era um jovem, e mesmo jovem já começou derrubando Golias, então ele já começou com a batalha. Então, quem trabalha na batalha, né, em guerra, quem trabalha no exército, sempre à frente da guerra, é claro que ele vai ter um tempo de vida, né, uma vitaliciedade muito pequena, em vista dos outros, que estão em casa, estão tranquilos. Por quê? Por causa da pressão, por causa do empenho de força,
o psicológico da pessoa. A gente vê isso hoje em dia, quando a gente olha para a segurança pública. Muitas pessoas, policiais, inspetores, delegados, né, e várias outras categorias do trabalho aí da segurança pública, nós vemos que as pessoas adoecem muito mais rápido. Por quê? Porque é um trabalho muito pesado. Então, com Davi não foi diferente. Hoje, nós temos tanta tecnologia que auxilia a segurança pública, e naquela época a segurança pública de Israel era quem? Era o exército de Israel. Então, Davi, ele foi consumido na sua saúde por conta de ser um soldado do exército, né, a priori. Depois ele teve que fugir por mais ou menos de 10 a 13 anos de Saul. Então ele teve que conviver nos piores lugares que ele podia conviver, passar pelas piores coisas que ele podia passar. Depois ele se torna rei, peca, e no terceiro momento ele tem que viver e reinar pela misericórdia de Deus, vivendo essa situação difícil do seu pecado. Então, tudo isso consumiu a saúde de Davi, ele morreu muito cedo, e já muito cedo ele começou a apresentar sintomas de doença no seu corpo. O nosso corpo é muito frágil, e se a gente não cuidar da nossa mente, do nosso espírito, acaba atacando o nosso corpo também. E foi o que aconteceu com Davi. Só que ele já sabia, o seu espírito estava alegre, a sua alma estava satisfeita, porque, embora seu corpo tivesse decaído, embora o seu corpo já estivesse degradado, mas ele diz: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Confessarei ao Senhor minhas transgressões, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Pronto, acabou. Embora seu corpo tivesse desvalido, mas a sua alma e o seu espírito estavam alegres e felizes com Deus, sabendo que o Senhor já o esperava quando o chamasse para si. Verso 6. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. O poder da oração é muito importante. Nós temos que aprender o poder da oração. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Então, olha que interessante que Davi fala aqui. Primeiro, ele exalta o Senhor, ele declara que instruirá, como que estivesse falando para alguém, ou como se ele estivesse usando a palavra, né, do verso 8, como se fosse o Deus lhe falando, né? Porque ele fala que Deus é seu esconderijo, né? Que me preserva da tribulação, me cerca de alegres cantos de livramento. Depois ele diz: eu o instruirei, como se fosse Deus falando, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Pode ser um verso referente ao Senhor, ou pode ser um verso que ele esteja falando, né? Se dirigindo a alguém. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. O que ele está dizendo aqui? Não precisa você sofrer, sacrificar, ser pressionado, sem necessidade, para você ter que fazer algo que Deus lhe conduz. Seja inteligente. Obedecer é melhor do que sacrificar, como o próprio profeta Samuel disse para Saul, quando ele não esperou o profeta Samuel chegar para sacrificar ao Senhor, ele mesmo sacrificou, né? Como quem disse assim, não, os soldados estavam eufóricos, esperando o sacrifício para poder avançar na batalha, e o Senhor não chegava, então eu mesmo sacrifiquei. Foi quando Samuel falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, Saul, o seu sacrifício não valeu de nada, porque você não obedeceu à ordem de Deus. Simples assim. Então, meus queridos, vamos lá. Não seja como o cavalo ou a mula. Seja uma pessoa inteligente. Verso 10. Verso 10 em diante diz assim: ó, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aleluia! Queridos, quando nós confiamos em Deus, a misericórdia dele nos cerca. E assim nós temos que crer. Alegre-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, ó justificados em Cristo. Alegrem-se, exultem todos vocês que são retos de coração. Só quem pode se alegrar, se exultar e glorificar é quem é reto de coração. É a pessoa honesta, é a pessoa que procura viver uma vida de santidade, de separação, uma pessoa que procura viver uma vida realmente, um estilo de vida conforme a palavra de Deus. Então, ele vai ter liberdade para se alegrar, para se regozijar, mesmo em meio às batalhas. Ele vai ser vencedor, porque o Senhor é com ele e lhe abençoará de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, então? Pai querido e grandioso Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu oro e apresento essa pessoa nas tuas mãos. Peço a Ti que o Senhor derrame Teu poder, Tua graça, que a paz do Senhor entre neste lar e abençoe essa família, dando saúde, paz e prosperidade, em nome de Jesus. Receba saúde, paz e prosperidade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Finalizando nossa live, convido você, morador de Lusiânia e circunvizinhanças, venham compartilhar conosco no domingo, culto de celebração. Tem uma palavra poderosa para você e você será grandemente abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Se você não puder participar conosco ao vivo, presencialmente, você pode ouvir a palavra por esse canal, que é transmitido a ministração da palavra do domingo. E você será grandemente abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço, pastor Ismael. Que Deus lhe abençoe e que você tenha uma semana de muita vitória, em nome de Jesus.